A produção de frutas era uma atividade tradicional na família, mas ele sempre quis trabalhar com a integração, com a criação de suínos. Aí ele foi em busca de informação, de recursos, adquiriu conhecimento e hoje a propriedade é uma referência nessa atividade. Mas além da eficiência do trabalho aqui no campo, essa história de hoje tem muito de emoção, de desafios e de um sonho também. Você vai entender por quê? Depois de conhecer o Valdemir, a Adriana e o filhinho deles, o Pietro. Tanto de banco Ele é a alegria da casa, olha aí. E foi a nossa também, durante toda a entrevista. Pietro tem 1 ano e 4 meses e já tem uma história. Valdemir e Adriana estão casados há 18 anos. Mas o Pietro só chegou agora, menos de 2 anos atrás. Eles tinham dificuldade para engravidar, fizeram tratamento, inseminação artificial. Adriana até engravidou antes, mas teve problemas. Em 2017 eu comecei a passar mal e descobrimos que eu estava grávida, mas infelizmente foi uma gravidez na trompa, né? Não podia ser gerado e eu já estava com uma infecção bem grande e tive que ir às pressas para cirurgia. Tirei a trompa, ficou mais difícil ainda, então nossas esperanças de ter, porque antes já não conseguia, depois menos ainda, né? chegou um ponto que a medicina não respondia, a gente não tinha mais resposta. E só Deus mesmo que sabia o que podia acontecer. Esse é daqueles casos até difíceis de explicar. Veja só, 2 anos depois do susto, o que parecia impossível, olha aí. Recebemos a bênção de que estava grávida, deu tudo certo, estava tudo certinho e em outubro de 2019 nasceu o Pietro. Prematuro, de 35 semanas, mas perfeito e saudável. Essas fotos marcam um pouco da alegria da família no último ano. No Dia dos Pais, no Dia das Mães e todo mês. O crescimento e as belas poses do Pietro são registradas em sessões de fotografia mês a mês. É mesmo uma celebridade. Sempre tivemos fé que um dia a gente ia conseguir ter o nosso pequeno. A gente nunca perdeu uma fé. A gente foi abençoado, né? Adriana e Valdemir se conheceram na época do ensino médio. No ônibus da escola. Eles eram, pode-se dizer, melhores amigos. O namoro, na verdade, começou no baile. Você ia para os bailes, a primeira música nós tínhamos que dançar. Lá se vão pelo menos 2 décadas, entre namoro e casamento. A gente namorou 2 anos, né? Noivamos, né? Em 2003 a gente casou, né? Nos 3 primeiros anos, eles moraram com os pais do Valdemir, até construírem a casa que tem hoje, na comunidade de Papuã, em Fraiburgo, no meio oeste de Santa Catarina. Valdemir tem 6 irmãos, Adriana 9. Quase todos os irmãos deles ficaram no campo. Valdemir tem formação em técnico agrícola e fez faculdade de administração. Adriana tem o curso técnico de contabilidade. Quando eu decidi ficar na propriedade, eu fui questionado por como que você estudando você vai ficar no interior. Eu fui questionado sobre isso, né? E hoje a gente vê que é o fator determinante para as tomadas de decisões. Todo dia, independente da nossa empresa, que é uma empresa familiar, o conhecimento nunca é demais. Foi o conhecimento e a visão do Valdemir que revolucionaram os negócios na propriedade. Quando saiu do colégio agrícola, Valdemir teve proposta para trabalhar numa empresa da região onde mora. Aí ele conversou com o pai, o seu Valdir, e eles decidiram que era melhor ele ficar e administrar a propriedade. O ano era 2001. A família trabalhava com frutas. E não era fácil, diz o Valdemir. A gente às vezes trabalhava 1 ano, às vezes trabalhava 2 anos, por intempéries do clima, a gente perdia tudo, né? Em 2006 para 2007 a gente perdeu toda a nossa safra. Era uma atividade insegura na época, não tinha a tecnologia que tem hoje, né, de produção, né? Um conselho de um amigo foi o empurrão que Valdemir precisava para implantar na propriedade uma mudança que ele já planejava desde o colégio agrícola.
trabalhar no sistema de integração com a criação de suínos. Eu conversando com ele, e ele disse, não, Luzes, se você tem oportunidade e você tem recurso, invista. Valdemir não tinha recursos, mas procurou parcerias. Recebeu um não numa primeira tentativa que fez numa empresa e um sim quando procurou a cooperativa da qual ele é associado, a Cooperville de Videira. Começava aí a mudança. Valdemir e a família passariam a ser então suinocultores integrados, mas continuavam produzindo frutas. Por ser uma propriedade pequena, a gente não podia mudar assim repentinamente de atividade, porque o único ganho que a gente tinha era esse, né? Até hoje a gente tem ainda um pouco de fruticultura, né? Mas a gente foi mudando aos poucos, né? O primeiro galpão foi construído em 2010. Tinha capacidade para 500 animais no sistema de terminação. 2 anos depois, Valdemir já ampliou a granja, que passou a abrigar então 820 leitões. Em 2015, ele automatizou toda a granja. Nossos animais saem daqui, são abatidos numa planta da Aurora com certificação de exportação, né? E esses animais vão mundo afora, Ásia, Europa. É muito gratificante a gente saber que, às vezes, outras pessoas lá do outro lado do mundo estão consumindo o alimento que a gente produz aqui na propriedade. Além dos suínos e das frutas, Valdemir planta milho e tem gado de corte. Faz recria e engorda. Tem 120 cabeças hoje. Parte no confinamento, outra a pasto. Não te dá uma renda assim de grande proporção, mas é uma atividade segura também, né? O processo de criação e de gestão da atividade tem acompanhamento dos técnicos do Senar. Valdemir participa do ATEG, o Programa de Assistência Técnica e Gerencial para Bovinocultura de Corte. Isso é mais uma ferramenta que a gente foi buscar e tá começando a implantar na propriedade ainda. Melhoramento de pastagem, todo aquele processo, né, que a gente estamos aprendendo. Estamos aprendendo a trabalhar com o gado de corte. Eu sou apaixonado pelo gado de corte e os suínos. É 2 atividades, uma complementar da outra. A paixão e o trabalho feito pelo Valdemir e pela Adriana tornaram a propriedade deles uma referência. Os prêmios nessa estante, os quadros, são um reconhecimento pelo empenho e eficiência nos negócios. Na suinocultura, determinação, a gente obteve o primeiro lugar, né? Em 2018, em 2019 a gente ficou em 5º lugar. E desde então a certificação, né, da nossa propriedade rural sustentável, que esse é um programa feito pelo Sistema Aurora, né? A certificação é avaliada todos os anos. A deles foi renovada nos últimos 4 anos consecutivos. A gente sempre busca fazer o melhor. Nem sempre a gente consegue, mas a gente busca fazer o melhor. Nessa busca, o casal participou também dos programas de olho e qualidade total, que priorizam a organização e gestão na propriedade. A gente pegou as ferramentas que a Aurora, que a Cooperville disponibilizou, os cursos que eles disponibilizaram para a gente foi e aplicou na propriedade. Hoje a gente tem o gerenciamento da propriedade. A gente mudou muito a propriedade, né? E mudou a vida também. Valdemir e Adriana sempre tiveram muitos amigos. Agora, ainda mais. Nessa foto eles aparecem com os padrinhos do Pietro. Essa outra é do coral da igreja. Eles fazem parte do grupo de canto. E eles participam bastante também das ações promovidas pela cooperativa. Adriana faz parte, inclusive, do primeiro núcleo feminino da Cooperville. E tudo isso fez aumentar o círculo de amizades. A gente tem palestra, a gente tem viagem para Florianópolis, do grupo das mulheres cooperativistas. Fiz muita amizade nesse grupo. Eu costumo dizer que a Cooperville nos proporcionou o antes e o depois da integração, não só na parte financeira, mas na parte social, né? Que a gente conheceu muitas pessoas lá dentro, a gente que se identificou muito, né? É motivacional. Motivacional também, e encantador eu diria, é esse sorriso aí, olha. Um passeio no carrinho de mão deixa o Pietro feliz que só. E ele gosta de ficar perto dos animais. Quem sabe não está surgindo aí um sucessor? Primeiro a gente vai orientar ele a buscar estudar, né? E se ele ficar, nossa, se ele gostar do que a gente gosta, será... Mas os princípios e os valores a gente vai tentar passar para ele, né? Que às vezes uma vida simples e bem vivida é uma vida rica, né? E feliz, não é, Pietro? Vocês são muito felizes aqui.
Muito feliz.